Transforme sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa. Eu quero convidar você a acompanhar comigo a leitura hoje, a continuidade da leitura no livro de 2 Samuel, capítulo 15 em diante. Hoje nós estamos na leitura 162. E se você perdeu algum dia de leitura, não tem problema. Graças a Deus nós temos gravado em uma playlist todos esses 162 dias de leitura. Nós estamos acompanhando a leitura nesse livro, juntamente com 1 Crônicas, numa intercalação. Nós estamos vendo a vida de Davi. Então quero convidar você a acompanhar comigo o capítulo 15, versículo 1, dizendo assim: Algum tempo depois, Absalão providenciou para si uma carruagem com cavalos e contratou 50 guardas para servirem como guarda de honra. Todas as manhãs ele se levantava cedo e ia lá no portão da cidade. Quando alguém trazia uma causa para ser julgada pelo rei, Absalão perguntava de que cidade a pessoa era e ela lhe respondia qual tribo de Israel pertencia. Então Absalão dizia: sua causa é justa e legítima. É pena que o rei não tenha ninguém para ouvi-la. E dizia ainda: quem me dera ser juiz. Então todos me apresentariam suas questões legais e eu lhe faria justiça. Quando alguém ia se prostrar diante dele, Absalão não o permitia. O contrário, tomando-o pela mão, o beijava. Fazia isso com todos que vinham ao rei pedir justiça. E desse modo ia conquistando o coração de todo Israel. Passando 4 anos, Absalão disse ao rei: deixe-me ir a Hebrom para cumprir o voto que fiz ao Senhor. Então, eu estava em Gerzo, na Síria. Prometi oferecer sacrifício ao Senhor em Hebrom, caso ele me trouxesse de volta a Jerusalém. Está bem, disse o rei. Vai e cumpra o seu voto. Então Absalão foi a Hebrom. Quando estava lá, porém, enviou em segredo mensageiros para todas as tribos de Israel. Eles diziam às pessoas: assim que ouvirem as trombetas, digam: Absalão foi coroado rei de Hebrom. Absalão levou consigo 200 homens de Jerusalém com seus convidados, mas eles não faziam ideia de suas intenções. Enquanto Absalão oferecia os sacrifícios, mandou chamar Aitofel, um dos conselheiros de Davi, que vivia na cidade de Giló. Em pouco tempo, outros se uniram a Absalão e conspiraram, e a conspiração ganhou força. Logo um mensageiro chegou a Jerusalém para informar Davi. Todo Israel se uniu a Absalão. Então devemos fugir de imediato ou será tarde demais, disse Davi aos seus conselheiros. Rápido? Se sairmos de Jerusalém, antes que Absalão chegue, escaparemos e impediremos que ele mate todos os moradores da cidade? O Senhor tem o nosso apoio, respondeu os seus conselheiros. Faça o que lhe pertencer, o que parecer melhor. Então o rei e toda a sua família partiram de imediato. Ele deixou para trás apenas 10 concubinas para cuidarem do palácio. O rei e todos os que acompanharam foram a pé e pararam na última casa da cidade, a fim de deixar os soldados e rei passarem e tomarem a dianteira. Também ia com Davi sua guarda pessoal e 600 homens de Gate. Então o rei se voltou para Itai, comandante dos homens de Gate, e disse: por que você está vindo conosco? Volte para o novo rei, pois Israel não é a sua pátria. Você é um estrangeiro no exílio. Chegou faz pouco tempo e não seria certo obrigá-lo a vir conosco. Nem sei para onde vamos. Volte e leve consigo seus parentes, que a bondade e a fidelidade o acompanhem. Itai, porém, disse ao rei: tão certo como vive o Senhor e como vive o rei, eu juro que não importa o que aconteça, irei aonde for o meu Senhor, o rei, seja para viver ou para morrer.
Davi respondeu: Muito bem, venha conosco. E aí Itai, todos os seus homens e suas famílias acompanharam Davi. Por onde passavam o rei e os que iam seguindo, todo o povo chorava em alta voz. Atravessaram o vale de Cedron e foram em direção ao deserto. Zadok e todos os levitas também acompanharam carregando a arca da aliança de Deus. Puseram a arca no chão e Abiatar ofereceu sacrifício até que todos tivessem saído da cidade. Então Davi ordenou a Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se for da vontade do Senhor, ele me trará de volta para ver novamente a arca e o santuário. Mas se ele não se agradar mais de mim, que faça comigo o que lhe pertence melhor. O rei também disse ao sacerdote Zadok: preste atenção, você deve voltar à cidade com seu filho Aimás e com Jonatas, seu filho Abiatar. Farei uma parada em um dos pontos de travessia do Jordão. Ficarei ali esperando notícias suas. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e ali permaneceram. Davi prosseguiu pelo caminho para o Monte das Oliveiras, chorando enquanto andava. Estava com a cabeça encoberta e os pés descalços. E os que iam com ele também tinham a cabeça coberta, choravam enquanto subia ao monte. E quando alguém informou a Davi que Aiofel, seu conselheiro, agora apoiava Absalão, Davi orou: Ó Senhor, o que Aitofel dê conselhos errados a Absalão. Quando Davi chegou ao alto do monte, onde o povo costumava adorar a Deus, Husai, o arquita, o esperava ali. Husai havia rasgado suas roupas e colocado terra sobre a cabeça, mas Davi lhe disse: se você vier comigo, será apenas um peso. Volte à cidade e diga a Absalão: agora serei seu conselheiro, ó rei, como no passado fui conselheiro de seu pai. Assim você poderá frustrar os conselhos de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá. Informe-os dos planos feitos no palácio, e eles enviarão seus filhos Aimás e Jonatas para me contar o que passa. Assim, Husai, amigo de Davi, voltou para Jerusalém e ali chegou na mesma hora em que Absalão estava na cidade. Capítulo 16. Quando Davi tinha acabado de passar pelo alto do monte, Ziba, servo de Mefibosete, estava em sua espera. Tinha 2 jumentos carregados com 200 pães e 100 bolos de passas sem frutas de verão e uma vasilha de couro cheia de vinho. Para que tudo isso? Perguntou o rei. Ziba respondeu: os jumentos são para a família do rei montar, e o pão e as frutas de verão são para os servos comerem. O vinho é para que ficarem exaustos no deserto. Onde está Mefibosete, neto do senhor Saul? Perguntou o rei. Ziba respondeu: ficou em Jerusalém, pois disse: hoje o povo de Israel me devolverá o reino de meu avô Saul. Então o rei disse a Ziba: nesse caso dou a você tudo que pertence a Mefibosete. Humildemente me prostro, respondeu Ziba, que o meu senhor, o rei, sempre se agrade de mim. Quando o rei Davi chegou a Baurim, um homem do povoado saiu ao seu encontro e começou a amaldiçoá-lo. Era Simei, filho de Gera, do mesmo clã da família de Saul. Atirava pedras contra o rei, seus oficiais e seus guerreiros que o cercavam. Sai daqui, assassino, bandido, gritava para Davi. O Senhor lhe estava retribuindo por todo o sangue derramado no clã de Saul. Você roubou o trono e agora o Senhor entregou ao seu filho Absalão. Finalmente está provando de seu próprio remédio, pois é assassino. Então Absai, filho de Zeruia, disse: por que este cão morto amaldiçoa meu senhor, ó rei? Dê a ordem e eu cortarei a cabeça dele. O rei, porém, disse: quem pediu a opinião de vocês, filhos de Zeruia? Se o Senhor mandou este homem me amaldiçoar, quem são vocês para questioná-lo? Então Davi disse a Absai e todos os seus servos: o meu próprio filho procura me matar. Não teria este parente de Saul ainda mais motivo para fazer o mesmo?
Deixe-no em paz, que ele me amaldiçoe, pois o Senhor que me mandou. Talvez o Senhor veja que tenho sido injustiçado e me abençoe por causa dessas maldições de hoje. Assim Davi e seus homens prosseguiram em seu caminho. Simei o seguias pela encosta de um monte, amaldiçoando Davi, atirando pedras à terra contra ele. O rei e todos o acompanhavam, chegaram exaustos ao Rio Jordão e por isso descansaram ali. Neste meio tempo, Absalão e uma multidão de israelitas entraram em Jerusalém, acompanhado por Aitofel. Quando Usai, o arquita, amigo de Davi, chegou à cidade, foi logo ao encontro de Absalão. Viva o rei! Exclamou. Viva o rei! Assim que você mostrar lealdade ao seu amigo Davi? Perguntou Absalão. Por que não está com ele? Usai respondeu. Não estou porque pertenço àquele que é escolhido pelo Senhor e por todos os homens de Israel. Além do mais, é natural que eu sirva o filho de Davi. Assim como fui conselheiro de seu pai, agora serei seu conselheiro. Então Absalão se voltou a Aitofel e perguntou: O que devo fazer agora? Aitofel respondeu: Tenha relações com as suas concubinas, que o seu pai deixou aqui para tomar conta do palácio. Então todo Israel saberá que você insultou seu pai, de tal modo que será impossível haver reconciliação. Isso encorajará os que estão do seu lado. Então armarão uma tenda no terraço do palácio. E ali Absalão teve relações com as concubinas de seu pai, à vista de todo Israel. Absalão seguiu os conselhos de Aitofel, como Davi tinha feito, pois as palavras de Aitofel pareciam sábias, como se fosse um conselho dado pelo próprio Deus. Capítulo 17. Aitofel disse a Absalão: Permita-me escolher 12.000 homens para sair em perseguição a Davi. Ainda está noite. Eu o aconselharei quando está exausto e desanimado. Farei que ele entre em pânico e assim todos os seus soldados os fugirão. Então matarei apenas o rei e o trarei todo o exército para o Senhor. A morte do homem a quem o Senhor busca lhe trará de volta os demais. Assim ficará em paz com todo o povo. O plano pareceu bom a Absalão e todas as autoridades de Israel. Depois, porém, Absalão disse: Traga Usai, o arquita. Vejamos qual a opinião dele. Quando Usai chegou, Absalão lhe contou que Aitofel tinha dito. Então perguntou: Qual é a sua opinião? Devemos seguir o conselho de Aitofel? Se não, o que você sugere? Usai respondeu a Absalão: Dessa vez, o conselho de Aitofel está equivocado. O Senhor conhece seu pai e os homens dele. São guerreiros valentes. No momento, estão furiosos quanto uma ursa da qual roubaram os filhotes. Lembre-se de que seu pai é um soldado experiente. Ele não passará a noite com o povo. É provável que já esteja escondido em uma cova ou caverna. Quando ele sair e atacar, e alguns dos nossos soldados forem mortos, a notícia de que os homens de Absalão foram massacrados se espalhará. Então os soldados mais destemidos, embora sejam corajosos como um leão, serão tomados de pavor. Afinal, todo Israel sabe como seu pai é um guerreiro poderoso e como são valentes os homens que o acompanham. Recomendo que o Senhor reúna todo o exército de Israel e convoque soldados desde Dan ao norte até Berseba, ao sul tão numerosos a areia da praia. Conselho também que o Senhor mesmo vá à frente das tropas. Quando encontrarmos Davi, cairemos sobre ele como orvalho cai sobre a terra. Nem ele e nem nenhum dos seus homens sobreviverão. E caso Davi consiga escapar para alguma cidade, o Senhor terá todo Israel sob seu comando. Levaremos cordas e arrastaremos os muros das cidades para o vale mais próximo, até que não reste uma pedrinha sequer.
Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: o conselho de Husai é melhor que o de Aitofel, pois o Senhor havia decidido frustrar o sensato conselho de Aitofel, a fim de trazer desgraça sobre Absalão. Husai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar que Aitofel tinha dito a Absalão e às autoridades de Israel, que ele próprio havia aconselhado. Rápido, disse ele ao sacerdote, encontre Davi e insista para que ele não passe esta noite nos pontos de travessia do Jordão, mas que atravesse o rio e vá para o deserto. Do contrário, ele e todos os que acompanham morrerão. Jonatas e Aimás haviam ficado em Rogel para não serem vistos entrando e saindo da cidade. Tinha pedido que uma serva lhe trouxe a mensagem que devia transmitir ao rei Davi. Contudo, um rapaz os viu em Rogel e avisou Absalão. Por isso fugiram depressa para Baurim, onde o homem os escondeu dentro de um poço em seu quintal. A esposa desse homem estendeu um grande pedaço de pano sobre o poço. Em cima, espalhou os grãos de cereal para secar ao sol, para que ninguém suspeitasse que estivessem ali. Os homens de Absalão chegaram e perguntaram à mulher: você viu Aimás e Jonatas? A mulher respondeu: estiveram aqui, mas atravessaram o riacho. Os homens de Absalão os procuram sem sucesso e voltam para Jerusalém. Jonatas e Aimás saíram do poço e correram para onde o rei Davi estava. Depressa, disse ao rei, atravesse o Jordão ainda esta noite. E lhe contaram que Aitofel havia aconselhado que, se ele fosse capturado e morto, então Davi e todos o acompanhavam atravessaram o rio Jordão. Durante a noite chegaram à outra margem antes do amanhecer. Enquanto Aitofel viu que Absalão não havia seguido o seu conselho, selou seu jumento e foi para a sua cidade natal. Pôs seus negócios em ordem e se enforcou. Assim morreu e foi sepultado no túmulo da família. Davi chegou logo a Manaim. A essa altura, Absalão havia reunido todos os exércitos de Israel e conduzia as tropas até o outro lado do Jordão. Absalão havia nomeado Amasa para comandar seu exército em lugar de Joabe. Amasa era o primo de Joabe. Seu pai era Jeter, um ismaelita, e a sua mãe Abigail era filha de Inás, irmã de Zeruia, mãe de Abigail. Era filha de Anás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Absalão e seus exércitos israelitas acamparam na cidade de Gileade. Quando Davi chegou a Manaim, foi recebido por Sobe, filho de Inás, de Rabá, dos Amonitas, por Marquir, filho de Amiel, de Lor-debar, e por Barzilai, de Rogelim, em Gileade. Trouxeram camas, vasilhas, tigelas, trigo e cevada, farinha, grãos tostados, feijão e lentilha, mel, coalhada, ovelhas e queijos para Davi. E os que acompanhavam, pois disseram: você deve estar muito faminto, cansados e sedentos, depois da longa caminhada pelo deserto. E assim acaba o capítulo 17 da nossa leitura do dia 162. Se Deus assim então permitir, continuaremos lendo capítulo 18, 19 e 20 do dia 163. Já estamos caminhando aí, né, na leitura. Deus tem nos ajudado a nos sustentado. Logo mais, se Deus permitir, estaremos já quase na metade de toda a Escritura. Eu quero convidar então você a orar juntamente comigo. Querido Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez o Senhor nos concede de virmos aqui, abrir as suas sagradas Escrituras e lermos mais um dia. Obrigado por termos ela em nossa língua e ajude a nos compreender, a exercitar em prática a obediência ao Senhor. Abençoe todas as pessoas que aqui passam e acompanham a leitura. Que haja
discernimento e que Teu Espírito nos conduza a toda a verdade. Nos ajude a livrarmos de todo o mal e tudo aquilo que nos afasta de Ti, que o Senhor tire do nosso caminho. No nome santo de Jesus. Amém. Quero te agradecer mais uma vez por estar aqui comigo, acompanhando essa leitura, e convido a você a permanecer e também chamar pessoas que você ama, que você gosta, a estar aqui no encontro diário da Bíblia. Se você ainda não segue o canal, eu convido a você se inscrever, no canal e ativar o sininho. E aqui, ao final, vai aparecer cards para você acessar a playlist e a leitura do dia anterior. Que Deus te abençoe e que Deus possa nos ajudar a seguirmos com a leitura do dia 163.